Olá, tudo bem por aí? Graças a Deus. E vamos prosseguindo, amém? Muito bem, neste momento eu gostaria de meditar contigo na palavra de Deus que falam os evangelhos a respeito de um homem que ficou conhecido como Bartimeu. Resumo: Bartimeu estava à beira do caminho a mendigar e passava por ali Jesus. Ele perguntou para as pessoas para confirmar que era Jesus o Nazareno, e uma vez confirmado ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fez isso algumas vezes até que incomodou alguns, não poucos, que tentaram calá-lo, mas só tentaram porque quanto mais queriam calá-lo, mais alto e mais repetidamente ele falava, até que Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram, e num salto o cego dirigiu-se para Jesus, mas antes jogou fora a capa que tinha, foi em direção a Jesus. Jesus lhe entrevista e num dado momento pergunta: o que queres que eu te faça? E o cego, de pronto: eu quero enxergar. Então enxerga, a tua fé te salvou, você foi curado. Imediatamente recuperou a vista aquele que havia ficado cego. Muito bem, então daí eu quero pegar a partezinha do texto que diz: e ele lançou de si a capa. Esta capa que protegia contra o frio, capa que protegia contra a chuva, capa que protegia contra insetos, capa que protegia contra poeira, capa que protegia contra tanta coisa, mas a mesma capa que identificava: aquele era Bartimeu, aquele fulano daquela capa. Muito bem, então, meditando sobre isso, significados, você vai encontrar certamente muitos outros mais significados, mas por ora, alguns que o Espírito Santo nos concedeu, e vamos tomar esses minutozinhos falando a respeito disso. Significados do lançar de si fora, jogar fora, se livrar da capa. Primeiro, se livrar da velha identidade. Lançar a capa fora significa, dentre tantas outras coisas, se livrar da velha identidade. Me lembro de um texto onde o Senhor curou um homem que era paralítico, aquele lá do movimento das águas, e depois, passado um tempinho, logo mais, foi o Senhor no templo e lá viu o homem que havia sido curado, e ele disse para o ex-paralítico de Betesda: ei, vejo que estás bem, mas tome cuidado para que não lhe aconteça algo pior do que antes. Ou seja, se livre em definitivo, não volte, tá bom? E assim tem tantos outros textos que a gente vai lembrando aqui. A mulher que colocaram para Jesus julgar e depois dito: e aí, mulher, cadê os teus aqueles que te condenavam? Não tem ninguém, eu também não vou te condenar, agora vai e não peques mais. Ou seja, não torne a fazer as mesmas coisas. Se livrar da velha identidade, se livre dos velhos costumes, jogue fora os objetos que depõem contra a nova criatura que você é. Jogue fora os objetos que depõem contra a nova criatura que você é. Vou dar exemplo que estamos falando aqui. Para que guardar aquele litro de bebida porque o vidro é bonito, porque é caro, mas você não bebe mais? E se não serve para ti, você não vai dar para o seu filho? Não vai dar. Então, guardar para quê? Para que guardar aquela caixa? Nossa, foi caro, cubano, caixa de charuto cubano. Tá bom, é caro, mas que serventia tem? Você vai levar para a vida eterna? Não. Vai passar para outra? Não. Então, para que guardar isso? Irmã, para que
guardar aquela roupa que você chamava, essa aqui é desculpa, mas eu tenho que falar alguma coisa sem ser baixar demais o nível, mas aquela roupa que chamada de roupa de pegação. Para que isso? Que utilidade tem? São amarras com o passado, são correntes com o passado, são vínculos com o passado. Uma hora ou outra o inimigo vai tentar usar para que aquilo volte a ser utilizado, e nós não queremos mais utilizar. Você não quer, então para que guardar? Que valor tem? Valor sentimental? Para que? Guarde na tua memória, tantas coisas envolvendo. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, verdadeiramente sereis livres. Se livra, meu irmão, se livra da velha identidade. Para ser rapidinho, vamos lá. Segunda observação, segundo significado daquilo: jogar a capa fora, ter o controle da situação. Até então Bartimeu não tinha controle, levavam-no e colocavam aqui, acolá, tal, carregavam-no, transportavam. Controle, ele não tinha controle algum. Lançar a capa fora é ter o controle da situação. Normalmente, não estou falando que é via de regra, mas normalmente pessoa com defeito físico é uma pessoa agressiva, como se o seu descontrole emocional fosse justificável, do que estamos falando agora, que Deus está curando pessoas para acabar com as justificativas, ou seja, chega de limitações, chega de desculpa, chega. Que o Senhor tire as desculpas para que nós continuemos a fazer aquilo que não será bom para nós próprios, não nos garante um futuro promissor. Agora, meu irmão, minha irmã, querido, amado, agora, se você falhar, a culpa é única e exclusivamente tua. Se você falhar, a culpa é tua. Eu estou me lembrando de Paulo, que diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12: todas as coisas, generalizou, todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer tudo, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu tenho controle. Amado, você pediu e Deus está te devolvendo o controle da situação. Lançar a capa fora é voltar a ter o controle da situação. Terceira e última para o momento, terceiro e último significado, terceiro significado para o momento, para esse instante, o último: trocar de proteção, sair de debaixo de uma proteção e ir para outra proteção. Se sujeite ao mundo e você vai voltar a andar armado, que nem antes. Então, lá no primeiro, se livre da velha identidade. Para que guardar arma? Para que você não vai usar? Nós não podemos tirar a vida de outro, é só para ameaçar. Minha mãe já dizia: o diabo atenta, a faca entra. Se livra, não para com isso. Mas voltando lá, trocar de proteção. Se sujeite ao mundo e você vai voltar a andar armado. Se sujeite a Deus e Ele, Deus, tecerá por escudo, proteção inteirinha, e broquel, proteção pequena, segundo a necessidade específica de cada órgão que você tem, interno ou externo. Bartimeu, ele não era perfeito, nós também não somos perfeitos. Bartimeu não via Jesus, nós também não vemos Jesus. Bartimeu quis e foi guiado pela voz de Jesus que dizia: vem, vem,
vem. E quanto a nós, está lá em Apocalipse 22:17, escrito a mesma coisa, o Espírito dizendo: vem, vem, guia-te pela minha voz, vem, vem, vem. Olha o som da voz aumentando, é dele que você está se aproximando. Deus te abençoe, forte abraço e jogue fora a tua capa. Tchau, tchau.